A gente vai para o capítulo 2 agora e ler alguns versículos do capítulo 2. Eu vou aí até umas 9h20, se Deus quiser, para trazer algumas lições dessa parte 4 da carta aos Filipenses, essa preciosidade bíblica riquíssima. Filipenses 2, vocês acharam? Então diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, nada façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Até aí. Bom, esse é o assunto que eu quero falar com vocês hoje. Então Paulo escreve essa carta, e este valor ele salienta no capítulo 2. No capítulo 1, versículo 27, que é o texto que vai aparecer aí também, sobre esse valor. No versículo 27 do capítulo 1, ele diz também: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, ou quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, conforme você já observa aí, às vezes o que vemos em muitas famílias, nas empresas e muito mais ainda na igreja, são pessoas tentando remar, mas cada um remando para um lado. Isso é um problema sério, irmãos, porque não se chega a lugar algum quando cada um rema para um lado. Essa é a razão da falência de algumas famílias, de alguns casamentos. Essa é a razão da falência ou do não avanço de algumas igrejas, e essa é a razão de falência de sociedades, de empresas que eram assim prontas para crescer nesse país, nesse mercado, e não foram. Ou seja, eu quero remar, mas eu quero remar para o meu lado, e o outro diz: eu também quero remar, mas eu remo é para o meu lado. Então Paulo vem trazer um conceito para nós, que é o conceito da unidade, que é um conceito divino, que é um conceito em que Deus preparou para abençoar o seu povo. Então vamos ler esse texto também em João capítulo 17, que é o próprio Senhor Jesus quem está dizendo isso, e mais à frente esse texto vai vir à tona. Não sei se hoje nessa quinta, mas ele vai vir à tona nessa mensagem sobre o capítulo 2 de Filipenses. Evangelho de João capítulo 17. Jesus está fazendo uma oração antes de ser preso, antes de ser crucificado. Então João capítulo 17, versículo 20 diz assim: não rogo, no meio da oração deles, eu não oro somente por estes, mas eu oro também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então aqui Jesus já inclui a igreja, já inclui a gente nessa oração. 21, para que todos sejam como? Todos sejam como? Um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Versículo 23, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles, como tens amado a mim. Amém, irmãos? Então Jesus ele vem dizer o que Paulo está escrevendo aos Filipenses, que esse conceito, irmãos, é um conceito de Deus para abençoar o seu povo, para abençoar as nossas vidas. Ou seja, vamos ver para que lado nós estamos remando, e vamos perceber se nós não estamos remando contra o lado errado, ou seja, quer dizer, nós estamos remando contra o lado certo. Eu quero remar, mas eu estou remando no rumo contrário. Então esse conceito é aplicável a tudo, não somente no contexto de igreja, mas principalmente no contexto de igreja.
Porque a gente nessa experiência pastoral está vendo que algumas famílias estão se debatendo e estão causando problemas sérios dentro da sua própria casa, porque não há um remar para o mesmo lado, não há o mesmo sentimento, não há o mesmo espírito, não há o mesmo ânimo, não há um norte onde todos encaminhem para o mesmo rumo. E isso é muito sério. Então vamos caminhar. Capítulo 4, versículo 2 de Filipenses, Paulo diz lá: rogo-vos, pois, Evódia e Síntique, para que sintam a mesma coisa. E depois ele diz, vou parafrasear, para os irmãos lá da igreja de Filipenses: conversa com essas irmãs, conversa com essas duas, porque elas foram muito úteis e são ferramentas de Deus no ministério. Só que no momento parece que elas não estão se entendendo. São uma bênção de Deus, mas converse com elas. Paulo diz aos líderes de Filipenses, da igreja em Filipos. Então Paulo está dizendo assim: existem duas pessoas que são ótimas. Se congregasse aqui a tal da Evódia e a Síntique, que seriam as baitas de umas diaconisas, pastoras, mulheres de Deus. Só que elas estavam talvez alimentando uma antipatia uma com a outra. Só que talvez estavam dizendo assim: bom, quem vai dirigir o culto na semana que vem vai ser a Evódia, então nesse culto eu não vou. Vai ter um trabalho com mulheres, quem é responsável? É a Síntique. Nessa reunião eu também não vou. Mas eram pessoas muito úteis no Evangelho. Só que por algum motivo que a Bíblia não esclarece, elas estavam meio embicadas uma com a outra. Isso estava quebrando a unidade de uma igreja abençoada, que era a igreja em Filipos. E Paulo vem dizendo aos irmãos: converse com essas mulheres, que elas sejam tratadas. Paulo vem dizendo, e Deus vem dizendo a nós: converse lá em casa, põe as coisas em ordem. Para de ficar remando um lado, porque essa coisa não vai. Se cada um for para um lado, quebrando o coração. Desse mesmo texto de Filipenses, depois que ele fala da unidade, versículo 1 e 2, no 3, ele diz o seguinte: não faça nada por contenda, nem por vanglória, mas por humildade. Considere o outro superior a você. Não atenta somente para o que é do seu interesse só, mas atenta também para o que é do outro. A gente nunca vai viver a vontade de Deus, irmão, se nós atentarmos só para o que eu quero, só para o que eu penso, só para o que eu acho certo. E se eu não olhar para o que é o interesse do outro, eu não fico nem casado se eu pensar dessa forma. Então o princípio do egoísmo é o princípio que nos afasta da unidade, que nos afasta da comunhão. Tem um texto em Provérbios capítulo 18 que está escrito mais ou menos assim: busca o seu próprio interesse aquele que se isola. Ou seja, aquele que quer viver para si e não se importa com o todo. Aquele que quer viver para si somente buscando o seu próprio interesse pessoal e aquele que ele pode se dar bem ou que ele pode prevalecer. E isso não vem de Deus, isso é um princípio hedonista e egoísta. Porque a Bíblia e o Senhor Jesus Cristo nos ensina a sermos altruístas, a viver muito mais em prol do outro do que de nós mesmos, a viver muito mais em prol da igreja do que de nós mesmos, a viver muito mais em prol dos interesses coletivos do que dos pessoais. Amém, irmãos? Então, se a nossa vida for movida pelo interesse que é coletivo, que é o interesse da unidade, muito mais do que o meu próprio interesse, Deus me abençoa, porque eu estou remando para o lado de Deus. Amém? Umas perguntinhas aí sobre alguns porquês de resultados insatisfatórios que a gente colhe na vida. Então, algumas perguntinhas. Por que a nossa igreja não prospera do jeito que gostaríamos ou do jeito que Deus quer que prospere? Por que temos a sensação de que as pessoas estão esfriando em nossa igreja, embora tenhamos todas as atividades funcionando normalmente? Que não falta atividade, não falta culto, não falta ensaio, não falta nada disso, as pessoas estão esfriando. Por que os líderes
líderes, nós líderes de ministério de louvor, de ensino, de evangelismo, de jovens, de mulheres, de assistência social, e até mesmo eu como pastor, não conseguimos ver um fruto satisfatório do trabalho que estamos fazendo há anos. Por quê? São perguntas para a gente pensar. Por que nossa igreja local influencia tão pouco a comunidade que está ao nosso redor? Hoje está aqui conosco o Daniel e a Carol, que moram aqui pertinho, né? Vieram nos visitar hoje. E o Rogério também, que mora aqui próximo. Também sejam bem-vindos. Depois eu quero saber de vocês o que levou vocês a entrar nesse trem aqui dentro hoje. O que os atraiu até aqui? Por quê? Porque um dos desafios que nós temos é que essa igreja, que esse local seja uma bênção para essa comunidade. Então eu fico me perguntando, por que será que a gente não consegue influenciar de uma forma um pouco mais significativa as pessoas que moram nessas ruas aqui que a igreja está? Um dos motivos da quinta-feira ter pouca gente, na terça também, é que nós temos algo curioso, irmãos. O pessoal vem congregar aqui nos lugares mais inimagináveis que você possa pensar. Você acredita que tem gente aqui congregada que mora no quilômetro 39 da Raposo Tavares? Você acredita que tem um músico da igreja que toca guitarra que mora na cidade de Tiradentes, conhecida como Terra de Nárnia? Você acredita que vem irmãos do Parque das Nações em Santo André congregar aqui? Você acredita que vem gente de São Mateus congregar aqui? E poucas pessoas aqui das ruas aqui em volta congregam aqui, um negócio que eu não consigo entender. Então por que nós influenciamos tão pouco a comunidade aqui em volta? Pergunta para a gente pensar. Por que um ministério sério, sólido e que já chegou a mais de 50 anos de existência, que é o nosso Ministério Pentecostal da Bíblia, do qual nós amamos, e eu particularmente tenho orgulho de fazer parte desse ministério, ele tem uma expressão tão pequena em nosso país. Já conversou com alguém perguntou: qual é a tua igreja? Você diz Pentecostal da Bíblia, e você dá a pena, fala assim: não conheço. Já aconteceu com você? Porque 50 anos de ministério, você tem algumas outras que também são boas igrejas e bons ministérios, você tem 20, que tem 30 e alcançaram outros países, não só o Brasil, e a nossa tem uma expressão tão pequena. Porque até as nossas famílias, onde às vezes a maioria dos membros dela já estão no Evangelho, não conseguem progredir no reino de Deus. Pelo contrário, são crises no casamento, relacionamento entre pais e filhos abalados e por aí vai. Por que será? Você, como uma pessoa inteligente, que teme a Deus, que tem contato com a palavra de Deus, que gosta, que ama o Evangelho, eu sei que você teria algumas respostas, e eu sei que nenhuma das suas respostas seria incoerente, porque a gente poderia dar muitas respostas. Mas sem dúvida alguma, irmãos, sem dúvida alguma, entre tantos valores que a igreja tem perdido em sua identidade como igreja de Cristo, com o passar dos anos, sem dúvida, um dos que mais tem causado prejuízos à igreja, ao ministério, ao nosso ministério geral, à nossa igreja como um todo, à nossa família, ao reino de Deus, é isso aí: a falta de unidade. Um princípio criado por Deus para abençoar o seu povo. Irmãos, Deus, Ele é trino, sim ou não? Pai, Filho. Você imagina no céu Deus dizendo assim: eu quero fazer tal coisa. Aí o Filho diz: não concordei. Aí o Espírito diz: eu achei que foi mais ou menos, mas não vou agir nessa causa não. Mas o Pai está dizendo: mas eu entendi que eu sou o Criador, e eu estou falando que tem que ser assim. O Filho diz: tudo bem, mas eu entendo diferente. Aí o Espírito Santo: olha, eu concordo parcialmente. Se for de domingo à tarde, eu vou. Se não custar muito caro, não vou muito longe, eu também vou. Se não tiver que acordar cedo, eu também vou. Então você imagina a Trindade num conflito no céu, no que fazer ou no que não fazer. Então a gente percebe nas Escrituras que Pai, Filho e Espírito Santo sempre trabalham na história com um rumo só, embora com papéis diferentes. Então a unidade é um conceito da Trindade. Para eu estar alinhado com a vontade de Deus, irmãos, eu tenho que me alinhar com os princípios de Deus. Sim ou não? Então às vezes nós fazemos muita coisa direitinho,
E aprendemos muita coisa do protocolo evangélico. A gente já sabe como pegar o microfone e fazer uma oração. A gente já pega aqui, já Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Te agradeço por esse culto, pelos irmãos. Quero interceder por cada vida, por cada pedido. A gente sabe o protocolo. A gente já pega o microfone, é motivo de muita alegria estar com mais uma parte do rebanho de Jesus Cristo. A gente sabe toda a história. A gente encontra os irmãos na rua, e aí vaso, ou e aí varão. E quem vê isso aí fala, caramba, eles são íntimos, né? Vaso, varão, né? Assim, uma coisa assim. A gente conhece todo o protocolo, irmãos. Só que às vezes a gente tropeça em princípios que Deus estabeleceu, e aí a coisa não anda. A nossa vida não anda, o nosso ministério não anda, a família não anda, o casamento não anda, e a coisa não prospera. E esse é um princípio, uma regra de ouro de Deus, a unidade. Amém? Então vamos dar mais uma olhadinha aqui. O que nos impede de cooperar com o princípio da unidade? Então a primeira coisa que nos impede é nossa dificuldade em trabalhar e investir em prol de algo cuja nossa opinião é divergente. Nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos, de investir a nossa vida, de investir o nosso tempo, as nossas energias, o nosso dinheiro em algo cuja nossa opinião é divergente. É assim ou não é? É assim, irmãos. Eu uma vez peguei dois irmãos aqui no corredor passando assim, e eles não perceberam que o pastor estava passando, e eles estavam conversando e falando assim: vai ter reunião de casais, isso já há uns 2, 3 anos atrás. Você vai? E falou: não vou não. Se fosse aqui na igreja eu vinha, mas lá na casa do fulano lá, não sei o que, eu não vou não. E eu passei por eles assim, né? Ainda consegui parar para beber água, eles continuaram conversando. E aí ele falou assim: eu tenho certeza, porque lá vai meia dúzia de casal, se fosse aqui na igreja vinha um monte. Aí a gente fica aí pensando o seguinte: como é difícil para nós trabalhar e investir algo que a nossa opinião é diferente. Se fosse aqui na igreja eu vinha, mas como é lá eu não vou. Então às vezes isso acontece dentro de casa. Nós temos dificuldade em investir em algo que a nossa esposa pensa, porque a nossa opinião é diferente. Eu tenho dificuldade em investir algo da minha vida, do meu tempo, naquilo que meu marido acredita, porque a minha opinião é diferente. Irmãos, isso vai dar problema. Amém, queridos? Eu trabalhei numa das maiores multinacionais do planeta, na área alimentícia, que é a Nestlé, e eu não tinha entendimento das coisas de Deus. Então, no setor que eu trabalhava, que era o armazém, onde entrava toda a matéria-prima para fabricar aqueles biscoitos da São Luís que você deve gostar, e também saía todo o produto terminado, era ali o armazém, um local gigantesco, não sei quantos mil metros quadrados. E eu ali era operador, eu sou assim, eu tenho curso, eu sou operador de empilhadeira e guindaste, acredita? Tinha até esquecido isso quando falou da profissão aqui no nosso fórum de discussão de solteiros. Eu devia ter falado: eu sou operador de empilhadeira e de guindaste. Os irmãos ali, meu irmão, que vieram aí, advogado, arquiteto, engenheiro, dentista, não sei o que, juiz de direito. Eu falei: puxa vida, chegou na minha vez, eu sou pastor. Eu esqueci que eu era operador de empilhadeira, senão eu tinha falado, ia humilhar eles. Então, irmãos, eu ali naquele armazém, eu era um dos fomentadores das coisas que vinham de cima para baixo para a gente fazer lá no setor. Então vinha lá o gerente do armazém, que era o Adilson, o cara que mandava em toda a parte do armazém, e falava: olha, a diretoria falou que a gente tem que fazer assim, o procedimento vai ser assado, vamos fazer uma reunião aqui para tal. Ele falava tudo que a gente tinha que fazer. Quando ele saía da sala, eu já começava a cutucar uma e falava: está errado isso aí, não é para ele. E já começava a incitar o pessoal para que não fizesse. Bom, corromper princípios de Deus, é por isso que eu não passei de operador de empilhadeira e guindaste, porque era uma empresa que poderia ter me dado um futuro brilhante profissionalmente, porque era uma empresa que, se você quisesse estudar na área que você estivesse trabalhando, ela te dava uma bolsa de 100% para você estudar.
Era uma empresa que você não pagava dentista, nem para você e para os seus filhos. Plano de saúde melhor, aliás, para você não precisava nem sair da empresa, que dentro da empresa já tinha médico. Não dava nem para matar o serviço para ir no médico, que o médico estava dentro da empresa. Era uma empresa que você comprava tudo na cooperativa e pagava em 60 dias. Ela até para fazer uns rolos aí nos comércios aí para ganhar um dinheirinho, vendia as coisas antes para receber depois e depois pagava. Quer dizer, uma empresa que tinha planos de carreira. E aí, irmãos, os meus princípios não eram os de Deus. Eu não conhecia o Evangelho, não conhecia Cristo, eu andava por aquilo que eu achava. Só que quando a gente entra no reino de Deus e continuar caminhando por aquilo que a gente acha, a gente se engana e a gente se enrosca e às vezes a gente bate a cabeça à toa. E o pior, a gente pode comprometer coisas lindas de Deus, projetos e planos de Deus. Isso aqui é muito sério. Então pense um pouquinho nisso. Vamos trabalhar porque isso está em nós. A gente não encara com facilidade ter que abraçar um projeto, uma obra, algo que a nossa opinião é contrária. Mas a nossa maturidade se prova justamente nisso. Porque se a minha opinião é a favor do que está sendo feito, gente, qualquer Zé Mané faz. Qualquer um faz. Se o Adilson viesse lá e tratasse das coisas do armazém sobre aquilo que eu achava que tinha que fazer, que era melhor para mim, eu concordava com o Adilson e ia incitar o pessoal a fazer também. Mas o que acontecia? O Adilson vinha com algumas coisas que mexiam com o meu conforto ali dentro do setor. E aí eu fomentava os outros a não fazer aquilo que tinha que ser feito. Então nós somos difíceis em abraçar as coisas que fogem. Nosso ministério é um ministério de uma raiz maravilhosa. Como eu disse ao nosso bispo aqui, que participou dos fundamentos dessas quase 200 igrejas que estão aí no Brasil afora e até fora do país. Só que é um ministério de raiz boa, mas cresceu com os ramos, um para cada lado. E essa nova diretoria está trabalhando para trazer um padrão, uma unidade de pensamento, de visão, de direção muito bíblica, muito real, com transparência em tudo e com o desejo de investir nas pessoas, de investir em gente, preocupados com o treinamento, com a capacitação das pessoas, dos líderes. Só que tem pastores que estão saindo fora e falando: olha, estou fora, estou indo embora, aqui eu vou mudar a placa da igreja agora, que é aluguel mesmo. Porque tem dificuldade em trabalhar e investir em algo que é opinião divergente. E isso é sinal de imaturidade, irmãos. Amém? Diga comigo: eu preciso trabalhar comigo mesmo e o Senhor para investir nas coisas que não são da minha opinião. Amém? Isso é sinal de maturidade. Isso é sinal de que a gente está crescendo. Eu gosto, irmãos, quando alguém chega em mim e fala assim: pastor, eu não concordei muito não, mas estamos juntos. Mas vamos embora. Porque é contra a Bíblia? Não, é a favor da Bíblia, mas eu faria diferente, irmãos. Eu faria diferente, mas pastor, vamos juntos. Isso é sinal de maturidade, irmãos. Até pela coragem de falar: não concordei, mas estou junto. É lindo, isso é sinal de que a gente pode confiar nas pessoas e saber que elas estão remando para o mesmo lado, mesmo não concordando. Eu já disse aqui várias vezes, eu fui pastoreado pelo meu outro pastor, o pastor Paulo, por 15 anos, e ele sabia que a maioria das coisas que ele pensava eu era contra. Mas nunca remei ao contrário. Muito pelo contrário, falasse mal do pastor Paulo perto de mim, você vê a briga que se arrumava. Porque eu aprendi com aquela experiência que me frustrou no trabalho, lá na multinacional, que eu preciso andar pelo caminho da unidade. Deixa eu seguir, senão eu não termino. Nós temos outra dificuldade em confrontar os nossos próprios conceitos e a cosmovisão a respeito das coisas. Olha que coisa bacana, cosmovisão. Eu ouvi isso aí, mas eu vou falar toda hora. Isso achei bonito pra caramba. Então nós temos uma dificuldade em confrontar nossos próprios conceitos. Falando de igreja, irmãos, eu sou crente há 20 anos, pastor, há 30 anos, eu faço assim. Não mexe com isso não, pastor. Eu vivo assim. No tempo do pastor, do bispo, lá, tal, era assim, pastor. Por que você quer fazer outra coisa? Nós temos dificuldade em encontrar conceitos que nós temos, conceitos próprios. E cosmovisão significa uma visão geral a respeito das coisas. Como eu
irmãos? E às vezes a nossa cosmovisão, ou seja, o jeito que nós enxergamos as coisas, não é bem o jeito que devia ser enxergado. Por isso que é perigoso a gente tirar conclusões e falar que já sabe, falar que é assim, falar que lá no tempo dos 1900 e tanto era assado, 1900 e tanto era uma coisa, nós estamos no século 21, né? Então, gente, nós temos dificuldade em confrontar nossos próprios conceitos. Se por um lado eu me alegro com pessoas que dizem assim, pastor, eu não concordo, mas estamos juntos, vamos para cima do gigante que ele vai cair, vamos embora. Por outro lado, eu me entristeço com pessoas que dizem, pastor, mas sempre foi feito assim, desde o tempo tal era assim, pastor, essa igreja sempre fazia assim. Eu falei, tudo bem, e eu vou esperar para mudar quando ela fechar? Quando ficar eu a Soraya as crianças aqui, aí eu mudo? Aí a gente se reinventa? Aí a gente começa a enxergar o que temos que fazer? Não. Amém, irmãos? Então, abra o coração para o que Deus quer fazer. Será que Deus não quer fazer nada de diferente? Será que Deus não quer fazer nada de novo? Será que quando Paulo diz que quando estamos em Cristo há uma novidade de vida, isso aí está escrito para ficar bonito como poesia na Bíblia, mas não é para nós? Abra o coração, deixa Deus tocar a sua vida. Deus pode abrir uma porta excelente para que a tua vida flua, para que o Evangelho flua através de você. Deus pode nos abrir caminhos tão maravilhosos, irmãos. Missionária Débora foi para o Chile há 3 meses atrás, uma moça com um chamado de Deus, esteve 4 ou 5 anos lá em Brejo Santo, no Ceará, uma cidade difícil, um lugar pobre, idólatra, devoto de paticício, fez um trabalho bacana, e agora foi para o Chile, e lá no Chile, pastores e padres estão desacreditados, ou são picaretas ou são pedófilos. Então, ela não estava dizendo, eu sou pastora, missionária e vim pregar para vocês. Ela está dando aula de português para algumas pessoas através da Bíblia. E já tem um dentista fazendo aula com ela, um médico fazendo aula com ela, mais uma pessoa lá que trabalha numa área que viaja bastante fazendo aula com ela, e ela está pregando a Bíblia, dando aula de português, porque essa é a estratégia que Deus deu a ela. Então, o que será que Deus pode fazer com a gente se a gente sair da caixa? O pastor Josué Campanhã deixou uma igreja com 2.000 membros em Vitória no ano 2000, porque ele entendeu que Deus mandou ele fazer discípulo, não construir uma catedral, que Deus não mandou fazer departamentos, coral e aquele monte de estruturas. Deus não mandou ele fazer discípulo, ele largou a igreja com seu vice, veio para São Paulo com uma família em 2000. Em 2007 eram 4.000 pessoas discipuladas. Então será que a gente não pode ir contra os nossos conceitos e falar, eu sempre fiz assim, eu sempre andei nesse ritmo, só que agora eu vou andar em outro ritmo. Eu sempre orei desse jeito, nesse horário, nesse lugar, tem até um buraco dos meus joelhos aqui na beira da cama. Mas será que eu não posso mais orar caminhando na rua? Será que eu sempre cantei hino da harpa, mas será que só o hino da harpa é que vale? Eu não posso cantar outra música? Tem pastores que pensam que os hinos da harpa são igual à Bíblia, são sagrados igual à Bíblia, e que as outras não pode cantar porque é só o hino da harpa que é santo. Quem compôs o hino da harpa foram pessoas que eram como nós. Então a gente vai se fechando em coisas religiosas, em conceitos, que a gente fala, não, louvores é só os anos 70. Não, irmãos. Outro dia veio um jovem falar para mim, fui pregar para jovens numa igreja, e 2 deles me cercaram e falaram, pastor, se fulano aí tem uns funk no celular, você acha que é de Deus? Moleque de 15 anos. Eu falei, mas o que diz do funk? Tem até letra evangélica. Eu falei, mas o que está no coração dele, você sabe? Pergunta difícil, hein, pastor? Então, antes de você saber, não fica jogando se é de Deus ou se não é, só porque você não gosta. Amém, irmãos? Então eu me fecho, eu não gosto, eu digo que não é de Deus. Eu não acho certo, então eu digo que não é de Deus. Então a gente tem dificuldade, a gente se fecha nos nossos conceitos. Está dando para entender? Vamos lá.
Nossa dificuldade, por que a gente não coopera com a unidade? Porque nós temos uma dificuldade em caminhar junto das pessoas nas quais alimentamos alguma antipatia. Nós temos essa dificuldade. Às vezes é gratuita. Vou repetir, às vezes é uma antipatia gratuita. Por que você não vai com a cara do fulano? Não sei. De graça. Não vou com a cara da Raquel de graça. Sei lá, não fez nada pra mim. Eu não vou, não gosto do jeito dela, da roupa dela, do brinco dela, dos dentes dela. Não sei, eu gosto e pronto, não adianta. E a gente acha que é crente e levanta a mão para adorar a Deus. É ou não é? Não é um negócio esquisito isso. Eu fico imaginando Jesus olhando do céu e falando: mas você cara de pau. Se você não consegue olhar na cara do irmão que você vê, como é que você me adora se você nem me vê? Ai, meu irmão, você é fariseu, hipócrita. Então a gente não coopera com a unidade porque temos uma larga dificuldade em caminhar junto das pessoas que temos alguma antipatia. Às vezes aconteceu alguma coisa 6 vezes, 1 ano atrás, só que esse negócio vai nos perseguir na carreira para sempre. Eu não ando mais, e não faço mais, e não junto mais, porque para mim acabou. Peraí, se Deus tratar assim com a gente, o que a gente faz, irmãos? Se ele chegar para você e falar: cansei das bobeiras que você fala, não falo mais contigo, não ministro a sua vida, não te renovo mais, não te abençoo mais, porque eu cansei do seu jeito. O que a gente faz, irmão? Se Deus tratar a gente assim, estamos perdidos ou não? E por que a gente faz isso com o outro? Isso a gente falta com a unidade. Já teve irmã em palestra de casais que falou: pastor, graças a Deus que Deus mandou amar o próximo, porque esse meu marido atual está difícil, não aguento mais. Eu vou ter que amar o próximo. Então, irmãos, até dentro de casa a gente vive uma dificuldade de andar junto com as pessoas, porque vamos alimentando pequenas ou grandes antipatias. Irmãos, isso é coisa de Satanás. E nós não somos de Satanás, a gente é de Deus. A gente até disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o templo do Espírito Santo somos nós, a gente tem que caminhar para a unidade, não para a dissensão. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios e solicita desses irmãos, em nome de Jesus, que sejam unidos entre si. Ele diz: que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentimento e em um mesmo parecer. Amém? Então eu vou recitar alguns textos. O cristão que ainda não aprendeu a viver em harmonia com seus irmãos de fé, ainda não entendeu a verdadeira essência do Evangelho de Cristo. Sejamos cooperadores da unidade. Eu vou finalizar aqui com esses textos, e semana que vem a gente continua. Então veja o que diz Romanos 12:5. Assim nós que somos muitos, somos só um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo. Irmãos, seja um cooperador da unidade em todas as esferas, até na rua que você mora. Então tinha um vizinho que brigou, o cara morava no meio, tinha um vizinho de cá e de lá, e o vizinho de cima brigou com o vizinho de baixo, quebraram o pau. E o vizinho de cima encontrou aquele vizinho do meio, falou: poxa, você viu o que aconteceu? O camarada me desrespeitou aí, falei umas poucas e boas para ele, o que você acha? Ele falou: acho que você está certo. No dia seguinte ele encontrou com o vizinho de baixo, a mesma história. Quebrei o pau lá com o fulano de cima. Nossa, mas quase saindo na mão aqui no meio da rua. Mas eu falei que estava engasgado aqui porque ele é muito folgado, não sei o quê. O que você acha? Aí o cara do meio falou: eu acho que você está certo. Aí a mulher dele
e falou: cara, vem de cima e fala isso e fala que ele está certo. Vem de baixo, fala isso e fala que ele está certo. Você não tem opinião, não, você não se mete com nada, você não tomou partido para ninguém. Ele olhou para ela e falou: não é que você está certo? Então a gente pode escolher, irmão, tomar partido para divisão. A gente pode escolher fazer partidos no trabalho, na igreja, dentro de casa. A gente pode fazer rivalidade com a esposa para ter o carinho dos filhos. A gente pode cooperar com a comunidade. A gente pode lutar contra essa nossa dificuldade que eu mencionei agora há pouco, de contra a nossa opinião, irmãos. A nossa opinião não é nada diante do todo, do reino de Deus. O reino de Deus é maior do que eu penso. Amém? Como eu já mencionei para vocês várias vezes, eu estou super feliz com o rumo que o ministério está tomando, mas eu não estou concordando e achando tudo muito legal, não. Tem algumas reuniões do conselho de pastores que o bispo pergunta quem é contra ou a favor. Às vezes eu levanto a minha mãozinha, eu sou contra. Mas não é porque eu sou contra que eu vou remar contra. Não é porque eu sou contra que eu vou encontrar o pastor da Vila Diva, o outro da Vila Formosa, e fazer casinha e começar a remar contra o ministério. Isso é do diabo, gente. Amém? Ah, você está passando, vai, eu não vou não, porque lá a comida é ruim, o negócio é ruim, e não sei o que. Você está cooperando com o mal. Não fica dando a sua opinião, porque a sua opinião não é do tamanho do reino, ela é pequena, a minha também. Coopere com aquilo que é o todo. Seja um cooperador da unidade. Eu vou dizer mais, irmãos. Você vai ver semana que vem que a unidade às vezes é responsável por sermos abençoados em áreas que a gente nem orou para ser abençoado. Como eu disse no início, o princípio de Deus vivido vai gerar cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Eu falava no nosso treinamento hoje lá que às vezes nós procuramos um atalho para sermos abençoados por Deus. Não é, Luciano? Procuramos um atalho. Então é aquela coisa assim: o que eu preciso fazer para receber minha vitória? Aí alguém diz: vai lá na igreja do Valdomiro, pega uma toalha lá, 150 pau. Aí outro diz: não, faz uma campanha de 7 semanas. Faz uma campanha. Na tua igreja não tem campanha? Vai na igreja do fulano que vai fazer uma campanha poderosa. Para você ser abençoado, a porta vai se abrir. Porque lá, inclusive, o tema da campanha é porta aberta. O que tem que fazer? Vem na terça de oração, culto de oração. Deus não falha. A pessoa vem no culto de oração, Deus faz as coisas assim milagrosamente. Então a gente fica procurando o que fazer, e às vezes não é pelo que vamos fazer, às vezes não é pelo tanto que vamos orar, às vezes é simplesmente por viver princípios de Deus. Deus faz cumprir isso na sua vida, Deus faz cumprir na minha vida. Amém, irmãos? Eu vejo às vezes famílias que estão o marido, a esposa, os filhos trabalhando no negócio próprio, um negócio explodindo, e eles nem temem a Deus, mas está todo mundo imbuído num projeto só, e Deus abençoa isso independente do credo religioso deles, porque é um princípio que está sendo aplicado. Amém, irmãos? É um princípio. Então viva isso, ser um cooperador da unidade, guarde isso. É um valor que Deus quer que nós vivamos. É um valor que vai contra nós, porque a gente tem dificuldade em não sermos ouvidos, a nossa opinião não ser aceita. Então a gente quer fazer prevalecer em todo lugar o que a gente pensa, seja lá na empresa multinacional, seja dentro de casa e muito mais na igreja. A gente quer que o Filipão coloque esse, tire aquele, ponha outro, mas o técnico é o Filipão, não somos nós. Amém, irmão? Eu tenho que tirar o Paulinho, o Hulk não jogou nada, tem 200 milhões de técnicos, mas quem vai colocar e quando ele tirar, você adianta a torcida inteira ficar vaiando? Não, os caras têm que torcer para ver se ganha. Porque psicologicamente, quando há uma influência de 60 mil pessoas gritando a favor, isso psicologicamente mexe com os caras, ele corre sem ter fôlego para correr. Ele corre até na câimbra, estica o pé dele e continua correndo. Agora vai vaiar. Ele vai acertar, erra, vai chutar, chutar fora. Então, é a unidade. A unidade promove a bênção de Deus. Amém, irmãos? Essa camisa verde hoje, aproveitei para dar esse. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração?